No estudo que envolve análise técnica, sempre é importante você unir várias ferramentas e fatores técnicos para tomar uma decisão frente ao mercado. Nesse vídeo, veremos mais uma ferramenta importante da análise técnica, que é a média móvel simples. As médias móveis procuram suavizar as flutuações dos preços, para que as distorções do mercado sejam reduzidas ao mínimo. Sendo assim, no vídeo de hoje veremos a média móvel simples, as suas características e como utilizá-la dentro do mercado financeiro. Para você que é novo aqui, eu me chamo Orlando, esse aqui é o meu canal Barba Trader, em que eu falo sobre várias coisas da nossa vida financeira. E dito isso, vamos para a vinheta e depois para mais um vídeo de análise técnica aqui no canal. Seguinte, a média móvel simples é de longe a mais utilizada. Ela é construída com base na soma de um conjunto de dados e dividido essa soma pelo número de observações. Por isso, ela também é chamada de média móvel aritmética. Então, uma média móvel de 10 períodos vai analisar para a gente os 10 últimos fechamentos de preço. E a cada vez que o tempo passar e acontecer um novo fechamento, essa nova informação é adicionada à linha de média móvel e uma informação mais antiga é retirada, fazendo assim com que essa linha de média móvel acabe se movimentando. E aí o que acontece? De uma forma geral, uma média móvel apontando para cima indicaria uma tendência de alta dos preços, e uma média móvel apontando para baixo indicaria uma tendência de baixa nos preços. Só que é muito importante falar para vocês que a linha de média móvel muda sua direção depois do preço, ou seja, essa análise comparativa do preço em relação à linha é atrasada. Então, no caso, nós, analistas técnicos, identificamos as mudanças na tendência pelo preço cruzando a média, e não com a média mudando sua direção. Observe esse exemplo que está na tela. Perceba que o preço acabou cruzando a linha de média móvel para baixo e logo depois aconteceu uma forte reversão nos preços. E essa mesma característica de reversão acontece para o outro lado. Então observe agora como que o preço cruzando a linha de média móvel para cima já sinalizaria para o analista técnico que uma reversão pode ter acontecido. Sendo assim, as médias móveis simples possuem algumas características fundamentais. Uma média móvel simples é uma versão suavizada da tendência. Então essa média em si é uma área de suporte ou de resistência para o preço. Você pode inclusive perceber isso em vários tempos gráficos de vários ativos com a média móvel de 20 períodos. Uma média móvel cuidadosamente escolhida pode refletir a tendência subjacente, e a sua violação adverte que uma mudança na tendência já pode ter ocorrido. Porém, muito cuidado. Se essa violação ocorrer enquanto a linha de média móvel ainda está seguindo a direção da tendência predominante, é recomendável que você espere uma confirmação com a mudança de direção da linha de média móvel. Esperando essa confirmação, com certeza você terá uma assertividade muito melhor. Uma outra característica igualmente importante é que quanto maior for o intervalo de tempo coberto por uma média móvel, maior será o significado do sinal quando acontecer um cruzamento de preço. Então lembre-se sempre, uma violação que aconteceu com a linha de média móvel de 18 meses é bem mais importante e significativa do que uma violação que aconteceu com a linha de média móvel de 30 dias. Por último, as reversões na direção da linha de média móvel são geralmente mais confiáveis do que um cruzamento de preço. Então, nos casos em que você perceber uma mudança de direção na linha de média móvel acontecendo simultaneamente com um cruzamento de preço, tudo isso caracterizaria um sinal fortíssimo de reversão. Em suma, imagine essa linha de média móvel como uma linha de tendência em movimento, que obedece inclusive os seus princípios fundamentais de importância. Então, ao observar essa linha, sempre analise o número de vezes que ela foi tocada, o seu ângulo ascendente e descendente e o seu tempo de duração, para que assim você possa tomar uma boa decisão de compra ou de venda. Na análise técnica, também existe o questionamento de quando que um cruzamento é de fato válido, para justamente tentar evitar as famosas violinadas do mercado. E a pergunta que todo mundo faz quando sempre tocamos nesse assunto é: como que podemos saber quais cruzamentos de preços são de fato válidos? Infelizmente, não há nenhuma forma de saber com certeza quando que um cruzamento de preço será válido ou não. Sendo assim, se você comprou quando o preço passou para cima da linha de média móvel e foi violinado, paciência, a vida é assim mesmo e o mercado também é assim mesmo.
No entanto, pessoal, é possível para a gente evitar mais situações como essas utilizando técnicas de filtragem, e bem como também utilizar outras ferramentas da análise técnica para nos ajudar com isso. Isso funcionaria da seguinte maneira: primeiramente, com a técnica de filtragem. Vamos dizer que você, olhando os gráficos técnicos de um determinado mercado, você conseguiu filtrar bastante informação desses gráficos e você percebeu que rompimentos inferiores a 3% nas linhas de médias móveis são potenciais violinadas para suas operações. Então, com essa observação em mente, você conseguiu ter uma técnica de filtragem para evitar bastantes insucessos no mercado, evitando assim muitos sinais falsos e muitas violinadas. Dessa forma, essa seria uma técnica de filtragem que você poderia acrescentar no seu operacional. Porém, também tenha a compreensão de que toda análise técnica deve ser adaptada ao tempo gráfico e ao ativo que você estiver analisando. Uma estratégia que você conseguiu filtrar de um certo tempo gráfico em um certo ativo pode não funcionar em outros ativos e até mesmo em outros tempos gráficos. Então, por exemplo, essa sua estratégia pode dar muito certo em um tempo gráfico como o semanal, em que as violações que acontecem na linha de média móvel nesse tempo gráfico podem resultar em grandes movimentos de preço. Porém, em tempos gráficos mais curtos, esse tipo de estratégia pode não ter tanta eficiência. Sendo assim, tente sempre adaptar a sua estratégia a cada tempo gráfico e a cada ativo que você estiver analisando. Porém, ainda mais assertivo até mesmo do que essas técnicas de filtragem são justamente as técnicas que envolvem a junção de mais ferramentas na análise técnica. Então, o que acontece aqui nesse caso é o seguinte: procure sempre observar se, por exemplo, a violação da linha de média móvel também ocorre com uma violação da linha de tendência que acompanha o preço, ou se também acontece a violação de algum padrão de preço, e se também acontece com esse rompimento um volume muito alto de negociações. Então, todos esses fatores em sua análise, com toda certeza, vão sinalizar de uma forma muito mais clara qual será a próxima movimentação do preço. Ok, mas mais uma pergunta importante: e qual seria o período de tempo que deveríamos colocar em nossas linhas de médias móveis? Bem, primeiramente, é muito importante falar para vocês que não existe um período perfeito para uma linha de média móvel. Já foram realizadas várias pesquisas sobre esse tema, e a conclusão que sempre se chegou foi de que não existe um intervalo de tempo perfeito. Eu, particularmente, uso a média móvel de 20 períodos, mas não é porque eu uso essa média que ela é perfeita. Eu apenas analisei o mercado com várias linhas de médias móveis e pude identificar que a linha de média móvel de 20 períodos funciona muito bem. Então acabei adotando essa linha para as minhas análises. Então lembre-se sempre, o que pode funcionar em um mercado com um período de tempo pode não funcionar em outro mercado. Então, não busque encontrar a linha perfeita, busque a consistência e a análise correta de contextos em cada mercado. Você pode também realizar um backtest e analisar também se o comportamento do preço respeitou o período da linha que você escolheu. Faça isso e depois deixe aqui nos comentários qual foi a sua experiência. Por fim, um último assunto importante que envolve as médias móveis é justamente a convergência de médias móveis. O que acontece aqui é o seguinte: a diminuição das flutuações de preço reflete um equilíbrio entre compradores e vendedores. Só que quando esse equilíbrio acaba pendendo para um lado ou para o outro, o preço então acaba ficando livre para embarcar em um grande movimento. No caso, esse tipo de situação pode ser frequentemente identificado traçando diversas médias móveis no gráfico técnico e observando justamente quando que todas essas médias móveis estão se aproximando em um mesmo ponto. No caso, a convergência dessas linhas avisa que é provável que um grande movimento no comportamento do preço esteja por vir. Então, se você chegar a analisar mais de uma linha de média móvel no gráfico, fique de olho quando você observar que essas linhas começaram a se aproximar. Porém, claro, também se lembre de unir outros fatores do nosso arsenal técnico que foram apresentados para vocês nesse vídeo. Não se esqueçam também de deixar o like, se inscrevam no canal e até a próxima.